Antes do intervalo que a Lava Jato agora deve chegar aos políticos, essa é a grande expectativa da sociedade. Pergunto ao senhor, o José Antônio Sobrinho, que o senhor conhece, inclusive, da Engenharia, que é seu amigo, se eu não me engano, ele, por acaso, mentiu quando ele falou que pagou 1 milhão de propina para o Michel Temer por intermédio daquele coronel que foi sócio dele, que é o Coronel Lima? O senhor tem conhecimento disso? Bom, primeiro eu queria só fazer uma consideração, André. Eu não sou juiz, eu não sou mas eu estou perguntando se o senhor tem informação ou não, só isso. Não, mas é só para dizer o seguinte, eu entendo, e pelo conhecimento que eu tenho das investigações, eu acho que a tendência é você agora levar realmente para o mundo político as investigações da Lava Jato. Até por uma questão de lógica. Começou lá embaixo, né? Começou em Curitiba, passou pela segunda instância, depois tem STJ para quem está lá em Curitiba, e agora o que sobrou foram os políticos, ex-ministros, coisas nesse nível. Até alguns ministros que vão descer para Curitiba, vão descer para a primeira instância. Eu tomei conhecimento, para responder a questão do José Antônio Sobrinho, eu tomei conhecimento desse trecho da delação, né? Evidentemente, eu não conheço os fatos, né? Sei que ele atuou em Angra, né? E ele conta, aparentemente, um fato, uma história que tem começo, meio e fim, né? Por isso é que eu vejo com muita preocupação o que vem por aí ainda. Quer dizer, existem ainda uma série de fatos que vão ser investigados em Curitiba que são fundamentais até para o atual governo. Eu não estou culpando ninguém, mas eu estou dizendo o seguinte, nós precisamos ficar muito atentos, porque eu já vi essa história. Eu avisava sistematicamente a presidente Dilma, sobre o que poderia acontecer na Lava Jato. Mas havia uma estratégia seguinte, não deixa, você vai pegar só congressista. Falei assim, um dia vem para o Palácio do Planalto. E acabou acontecendo isso. Se você olhar o impeachment, o que é o impeachment? O impeachment é pedalada? Isso aí é um dos motivos. O motivo, o pano de fundo é a Lava Jato. Alguém duvida disso aqui? O pano de fundo é a Lava Jato. E junto o quê? Com uma dificuldade de gestão incrível, com uma falta de coordenação política e com uma economia que vai bater em 3 anos menos 8% do PIB. E os crimes que o senhor apontou são ainda mais graves. Mais graves ainda. Agora, então, é uma somatória. A pedalada uma das questões. Mas é um processo muito mais amplo. E, por isso, o presidente Michel Temer tem que acompanhar muito de perto isso, para não repetir. Diz que eu trabalhei com um francês lá em Tucuruí, que eu fui chefe da usina de Tucuruí, ele dizia assim, o homem é o único animal sobre a terra que tropeça mais de uma vez numa mesma pedra. Só falta a gente tropeçar mais uma vez na mesma pedra. Natuza. Bem, evidentemente que a Lava Jato investiga os crimes pregressos. Se o senhor faz esse alerta ao presidente interino Michel Temer, eu suponho, portanto, que o alerta que o senhor diz que deu a presidente, olha, a Lava Jato não vai ficar restrita ao Congresso. O senhor estava querendo dizer o quê? Quando fez esse alerta à presidente, é melhor tentar influir na Lava Jato agora ou a senhora vai se dar mal? É o mesmo que o senhor faz agora com o Michel Temer? Essa é a pergunta número 1. A pergunta número 2 é que o senhor diz que o ex-ministro José Eduardo Cardoso, na época titular da Justiça, passava dados da Lava Jato. Que dados eram esses? E muita gente da própria Lava Jato, da própria operação, já diz o seguinte, a delação do Delcídio, narrativamente, ela preenche alguns buracos, mas ela carece de provas. A sua delação é superficial? Que provas o senhor deu à Força-Tarefa? Bom, primeiro, Natuza, eu queria responder a questão qual era a estratégia que estava na cabeça da presidente Dilma. Equivocada. Porque ela tinha auxiliares que tinham uma visão absolutamente desfocada da situação que o Brasil vivia. Então, era aconselhada, por exemplo, pelo ex-ministro Mercadante. Aí ele dizia o seguinte, deixe essa coisa andar, Dilma, que, olha, pode chegar até no Lula, mas você vai sair forte desse processo. E aí você vai botar sua marca como gestora do Brasil. E isso era absolutamente impossível.
Então, eu já vi isso acontecer e não estou dizendo que isso não possa acontecer de novo.